computador. Boa noite a todos. Bom, o nosso assunto hoje vai ser sobre desenvolvendo a consciência do diálogo. E, particularmente, eu estava contextualizando com as meninas aqui, a Sandra, a Ana, e depois o pessoal entrou. Eu gosto muito desse termo consciência. Eu acho que sem ele é o ponto de partida de tudo que a gente vai fazer, tá? E quando eu falo aqui sobre as skills, até para contextualizar para quem está chegando, eu vou falar aqui, vou me ater à mediação e advocacia consensual. Mas saibam que é para a vida de vocês primeiro, tá? Sempre que eu desenvolvo qualquer habilidade comportamental ou mesmo técnicas, né, as hard skills, elas são, em primeiro lugar, para nós, pessoas, para depois conseguir exteriorizar isso. Então, eu não tenho como falar de consciência do diálogo para outra pessoa se eu não tenho essa consciência em mim, né? Eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho como falar para, por exemplo, para Sandra, olha, Sandra, você tem uma separação e você tem que ir para mediação. Se eu não tenho essa consciência, né? Eu só sei litigar, eu só sei pegar o processo da Sandra e ir para o judiciário. Então, assim, desenvolvendo a consciência do diálogo, tá? Nas relações interpessoais. Esse é um assunto, para mim, chave, falo aqui, por isso que eu iniciei esse primeiro encontro com ele. É lógico que temos aqui uma gama de habilidades para serem desenvolvidas. Só que o ponto de partida de tudo é a consciência. Assim vejo eu, né? Vocês podem falar da experiência de vocês e se discordam ou não, também tá tudo certo. Eu digo assim, dentro da minha experiência, da minha dificuldade de atuação, a consciência do diálogo, para mim, é o que mais pesa, tá? O que que acontece? Quando você chega para um advogado, colega, eu sou advogada, atuo na advocacia consensual. Quando você chega para um colega e diz, vamos para a mediação, colega advogado, normalmente eles viram a cara, eles não querem. Está mudando isso bastante, tá? Tenho bastante escritórios, parceiros meus que trabalham comigo, eu faço mediação para eles quando surge. Esse tipo de modelo de trabalho que eu vou agora elencar aqui para vocês, a gente faz nos escritórios para justamente levar a consciência para as partes. Eu não sei se alguém de vocês, eu acho que o João, que estava presente ontem teve uma aula do IBDFAM, tá? E eles falaram muito sobre isso, né? E até, Sensacional, né? ah, tu estava, Sensacional. viu? E eu Sabe? até coloquei no chat, coloquei, gente, é isso. É exatamente essa parceria do mediador com os advogados, tá? Então, aí Verdade. pensam quem atua e quem não atua vai entender o que eu estou falando dentro dessa lógica, tá? Então, assim, vou contextualizar o que a consciência consiste em quê? Ela, na verdade, é um sentido, uma percepção, né? E dali nascem os conflitos. Olha só, olha que interessante esse ponto de interseção, porque na verdade o conflito ele nasce da divergência perceptiva de um ponto em comum. Por isso que nasce o conflito. Eu enxergo A Ana enxerga B, dentro daquele mesmo ângulo. Olha só. Só que eu tenho uma consciência de conversar. A Ana tem a consciência de litigar, por exemplo. Aí o que que acontece? Estamos totalmente separados, mas num ponto em comum. Então, quando tu traz a consciência, você traz uma percepção nova. Então, se você passa a ter o A, mas enxerga o B, vira a moeda, e enxerga o B, você vai ter uma percepção nova daquilo que talvez seja certo ou errado, mas você vai ter uma consciência, assim como tem a consciência também inversa, né? A gente fala consciência e sempre acende uma lâmpada no sentido de ascensão. Pelo menos eu entendo assim. Você tem que ter a consciência expandida. Não tem isso no autoconhecimento? A consciência expandida daquilo. Na verdade, você tem uma percepção do todo. Quando você tem uma percepção afunilada, fechada, você enxerga somente aquela via,
Então, ali se torna um problema. Quando você amplia ela, aí você enxerga o todo e você vai enxergando as vias de acesso àquela resolução do problema, tá? Então, consciência significa, ó, temos outros métodos consensuais de conflitos e não somente a via judicial, tá? Então, a consciência aqui dentro desse aspecto seria isso. E o diálogo se refere à troca conversacional escrita ou falada entre duas ou mais pessoas com pontos em divergência. Então, o diálogo também tem o polo positivo e o polo negativo. Você pode sim falar com a pessoa, o polo aqui negativo seria no quê? Algo negativo que você tem, que é o problema que você quer resolver através dos métodos, e você se comunica com aquilo ali. Já o ponto de concordância, você também concorda, está dialogando com a outra pessoa. Eu falo sim para Sandra, mas eu também falo, não, Sandra, o dia de pegar a criança é meu, não é seu, mas eu estou conversando com ela, eu estou dialogando. Pode falar, Arthur. É, dentro desse contexto que você está falando aí, como é bom, né? Como é importante a gente aprender e ouvir pessoas como a gente ouviu ontem, né? Eu já vim desenvolvendo aquela cultura de chegar na mediação, já colocar o advogado lá naquele canto dele, porque a grande maioria deles não tem conhecimento do que é as técnicas de mediação, né? Mas ontem a minha cabeça já mudou, né? O entendimento, né, do que a gente viu ontem e aprendeu com pessoas tão experientes que estavam ali falando, é que o importante é você trazer o advogado para dentro da mediação. Por Exatamente, mais que ele não tenha conhecimento das técnicas, é importante, porque o advogado é um profissional do direito, né? Então, se você puder trazer ele para dentro da situação, aquilo foi, para mim, foi importantíssimo ouvir. E achei, né, dentro desse contexto que você está falando, é ótimo, entendeu? exatamente. Não, e é fundamental. E justamente o advogado, se tu for a fundo olhar, ele vai fazer um trabalho muito mais dessa consciência cultural do que o próprio mediador faz também, né? Esses movimentos que a gente faz aqui, eu estou fazendo esse movimento todo, né? Que é justamente para mudar essa cultura, tá? É, Verdade. só que se tu for olhar a fundo, o mediador também faz. Só que o advogado, ele faria muito mais, que é o que eu falo quando eu chego pro parceiro do escritório. Eu falo assim, ei, vem cá, vamos conversar? Aí tem uns que aceitam, fazem mediação, inclusive, vem cá, se tu pegar o processo aqui, ó, faz uma análise do conflito. Se cabe método consensual, vai pelo consensual, tu vai ganhar, inclusive, mais. Então, é mostrar, tá? Porque eles têm essa cultura muito arraigada justamente também pelos honorários, tá? Tem muitos que não querem devido aos honorários que, enfim, ficam prolongados. Pode falar, João. Boa noite, gente. Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, boa noite. Beleza. Boa noite para todo mundo. Boa Deixa noite. eu falar muito da vida, viu, Roberto? Oi? Pode ser que eu fale demais. Se eu Não, falar pode muito, falar. você vai Não, falar, João, a já noite é deu. nossa. Vai lá. Em todo lugar em que eu estiver, eu vou acabar falando da minha pesquisa. Você viu que eu falei lá ontem, né, da minha pesquisa de Deve mestrado, né? falar. Não tem jeito. Parece que eu estou falando que é para poder dizer que eu estou fazendo mestrado, mas não é, porque onde eu vou e é alguma coisa de mediação, sempre acaba caindo no que eu estou estudando. Não tem jeito, né? E aí eu estava falando que o estudo que eu estava fazendo é sobre a eficácia da mediação nas ações de família. E eu estava tendo péssimas notícias, estou tendo, né? Porque agora eu estou na fase de conclusão dos dados. E aí não é bom, assim, dentro do judicial, claro. Sim, E aí, vendo o tema de hoje, e esse contexto de sentido ou percepção que o ser humano possui, toda a parte teórica da dissertação, ela fala exatamente sobre isso. É porque esse mestrado, ele é multidisciplinar. Então, a pessoas de qualquer área pode fazer. E aí, o foco do mestrado é num assunto que se chama memória, que existem os chamados memorialistas, que são autores que tratam do assunto memória, em números, né? E aí eu escolhi dois só para falar. Dentre esses dois, um deles fala sobre memória coletiva, o conceito é esse. E eu tive que fazer a prova, vamos dizer assim,
de que aqui no país, nas ações de família, existe uma memória de litígio, o que as pessoas chamam de cultura de litigiosidade, né? Mas eu tive que usar lá a teoria do cara lá do século XIX para poder justificar isso. Mas é exatamente e precisamente isso. Isso envolve advogados, acadêmicos, mediadores, né? Juízes. É muito difícil, pelo menos dentro do judicial, você conseguir. Porque assim, é um contra todos. A verdade é essa. Assim eu penso. Minha visão, eu não acho que ela é pessimista. Ficou pessimista depois dos dados, né? E até coloquei lá, não sei se você leu ontem, é difícil você ter sucesso ou eficácia na mediação, onde o juiz do Sejus que fala que você tem 20 minutos para poder mediar Eu um vi. divórcio, guarda, édera, né? É Então, assim, impraticável. isso é muito importante. Então, essa coisa do se despir de tudo é muito legal, muito bonito, mas é muito difícil. Se já é difícil para os mediadores, imagina para quem não é. Imagina para quem se formou nas faculdades em que se dizia aquela famosa frase, né, que advogado bom é advogado que vence. Então, é assim, eu ainda vejo a mediação como uma luta contra todo mundo. Não é um pessimismo, eu acho que é um desafio, ao contrário. Né? Sim, eu E é um concordo e processo não de construção, concordo. né? Pode Eu quero falar. ouvir a parte que você não concorda. Então, Não, só olha, para encerrar, tá. o raciocínio, é muito importante, eu acho, que nós tenhamos essa consciência de que as pessoas com as quais nós estamos lidando têm uma memória, né, de litigiosidade, de um modelo adversarial de décadas e décadas e décadas, né? E isso começou lá com acesso à justiça, que todo mundo falou, oh, que maravilha, vamos criar políticas de acesso à justiça. Aqui que fez, inflou o judiciário. E agora o judiciário quer tirar o dele da reta, me perdoe o palavreado, e aí vamos criar o quê? Métodos de resolução de conflitos adequados. E aí ele não tem a estrutura, ele não proporciona a estrutura necessária de acordo com o que a lei define. É, estrutura Porque é a lei, eu fundamental. acho a lei primorosa, sabe? Quando eu fiz o estágio, eu conversei com cerca de 10 a 15 mediadores. E eu perguntei a todos eles, assim, nas ações de família, se em algum processo que eles mediaram, qualquer que fosse, se havia a presença de psicólogos, assistentes sociais, equipe multidisciplinar ou interdisciplinar. Ninguém. Não existe. É uma coisa assim, só quando há disputa por guarda e que você faz o estudo social, etc. Mas na mediação, não. E está lá na lei dizendo. Está lá Não. na lei dizendo que serão feitas tantas mediações quantas forem necessárias. O pessoal falou sobre isso ontem, né? Uhum. Que em algum país lá são feitas 6 sessões obrigatórias de mediação. E eu acho que aí, pronto, já deu. Eu tinha para falar. Inclusive, eles falaram, né, que no Canadá, tu sabe que eu sou mediadora de subtração de casos de menores pelo TRF do Rio, e na Inglaterra, quando a gente teve o curso, elas vieram lá da Inglaterra, enfim, colocaram o modelo da Inglaterra, querendo inserir aqui. O modelo da Inglaterra, em 9 semanas, você consegue fazer a mediação. Aí, assim, não teve êxito a mediação, aí vai para o tribunal, que é aquela ideia do multiportas, né? A gente primeiro tenta todas essas vias acessíveis aqui de resolução de conflito para depois ir para o judiciário. Lá é assim que funciona, em 9 semanas. Aqui, a Convenção de Haia também prevê mais ou menos esse prazo, tendo em vista que o Brasil demora um ano, no mínimo, assim, tá? No mínimo. Então, elas vieram, deram um curso para nós de mediadoras internacionais, dentro do caso de subtração. Algumas políticas foram instituídas pelo próprio Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que é do Rio de Janeiro. Porém, assim, na prática, a gente não vê tanta efetividade, tá? Mas vamos colocar aqui, de um ano passou para 6 meses, tá? Numa estatística aqui para vocês visualizarem. Então, diminuiu, mas ainda assim, perto do que é o Brasil, tá, né? Mas perto deles lá, que são 9 semanas, tá horrível, tá? Então, é como se elas vieram para cá, colocaram a energia toda delas e acabou que não surtiu aquele efeito todo que elas queriam, né?
Mas é isso, é bem o que eles colocaram. Aqui no Brasil a gente não tem essa consciência, né? A gente tem a consciência do quê? Tu teve o telefone, sei lá, teve algum problema com a tua luz, né? Tu vai no judiciário, tu não tenta fazer uma, tu não faz isso. E é o que o João falou. Isso aí está arraigado muito nas nossas crenças. Ela não vem, que são as memórias, não vem de algo assim, ai, não, eu pensei. Não, vem de toda essa questão. Agora, como é que eu mudo isso? Que eu estava falando para as meninas, né? Para Sandra, para Ana, ali bem no começo um pouco da minha história. Eu fui para a faculdade de Direito em 2003. Não tinha mediação como tem hoje. Eu nem tive mediação na faculdade. Então, assim, eu já vinha com essa mentalidade. Eu já tinha essa mentalidade, tanto que eu era a louca da faculdade, porque eu ia contra todo mundo. Todo mundo queria argumentar, queria fazer argumentos persuasivos, enfim, embate ali dentro da argumentação para poder ver quem ganha, quem não ganha. Até hoje, se tu fala, né, que o João falou, tu faz mediação, ah, então tu não advoga. Não, claro que eu advogo, mas eu advogo de uma outra maneira, né? Então, isso vai muito também da pessoa, aí vem as skills, onde você, o ambiente que você foi criado, como você, e eu estou falando de pessoas que trabalham com a mediação e advogados também, tá? Que são pessoas aqui debaixo do iceberg, vamos falar assim, que vai modelando para poder lá na pontinha aparecer realmente a mediação. Senão ela nunca vai aparecer, ela vai ficar escondida. É dois, três só que vão fazer aqui o movimento e lá em cima vai continuar litígio. Então, a gente tem que se unir, né? Ah, a parte que eu ia falar, deixa eu voltar. Concordo contigo que tem sim muitas crenças. Eu mesmo vejo isso na prática diariamente. É como eu falei, eu sou autônomo, eu trabalho com vários escritórios. Eu nem trabalho com a parte, eu trabalho com escritórios, que foi o que eles falaram ontem. Pessoal mediador, pessoal advogado consensual. Eles falaram isso, deixaram a deixa ontem até. É, a parceria que vocês fazem é justamente isso, tá? Eu trabalho desde 2013 com um escritório de advocacia e não com a parte em si. Se a parte te procurar, maravilhoso, maravilhoso, você vai fazer seu trabalho. Mas você tem que prospectar ou ir atrás de escritórios, porque eles têm alta demanda, eles têm a demanda que vocês precisam. E é ali que vai mudar a cultura. Quando a gente insere, né, a pré-processual ou uma palestra, ou ó, vou chamar a parte aqui para conversar. Então, a gente chama as partes, faz uma reunião, explica o que é a mediação. Eu já vou chegar lá, porque eu vou chegar na parte mais da análise do conflito. Mas vamos lá, tá? Então, o diálogo se refere a isso. João, o que que eu não concordo? O que eu ia falar, gente? Eu me perco. Sim, estou curioso. O que É a parte que eu mais gosto. o que eu A não pessoa não concordo concorda é com isso. aprender. Que a gente faz esse movimento até. Porque assim, eu sou muito esperançosa. Eu acho que cada um fazendo um pouquinho vai ser um boom, assim. Eu sou muito assim, sabe? Eu acho que isso nasce muito por dentro, assim, do autoconhecimento, muito dessa questão interna da gente. Se a gente interiorizar muito isso vai se expandir. É igual a consciência, de tanto você repetir tal coisa, ela vai se expandir. Então, quando eu procuro escritório e falo, ó, tem escritório que é resistente, que não quer saber da mediação. Tudo bem. Aí passa um tempo, 6, 7 meses, eu passo lá de novo. Oi, colega, estou aqui de novo. E eu vou batendo em cima, nesse sentido, no bom sentido. E, inclusive, tá, doutora, vem então, vamos conversar. O que, que seria a sua proposta de trabalho? E aí eu sento e falo, ó, minha proposta é assim, 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 vocês vão... Números, eles querem números. Ó, se tu fizer assim, tu vai ganhar isso aqui. Se tu fizer assado, tu vai ganhar isso aqui. Se tu fizer dessa maneira aqui, tu ganha duas vezes. Por quê? Porque primeiro tu passa pela análise do conflito, teve resolução? Teve, tchau. Já eles vão te mandar mais demanda. É o contrário do que o pessoal pensa. Se você, João, Sim. resolve um problema para mim muito rápido, eu vou falar, pai, ó, meu pai tem um problema aqui. Pai, vai lá que o João resolve. Vai lá, ô primo, vem cá. O João resolve muito rápido, vai lá.
É isso aí. Aí vai com a mediação. Aí começa a mediação, 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 mediação. Então, assim, é esse outro olhar, sabe? Por exemplo, meus pais se separaram depois de 40 anos. Eu falei mediação. Não vou ser eu, né? Mas vai para mediação, entendeu? Porque não tem outro. Olha só, eu sentei com os dois no particular e falei: olha só, a mediação é isso, isso, isso. Vai acontecer isso, isso, isso. Você vai lá com o fulaninho e faz isso, isso, isso. Aí aceitaram. Mas é por quê? Porque a gente vê o resultado. E aí a minha discordância, tem resultado? Tem. Agora, não tem o resultado que um boom de escritórios que trabalham com contencioso vai ter, inclusive no contencioso. Você pega no contencioso e faz conciliações também. A gente aqui está falando da mediação familiar, mas tem muito a questão também de sobreendividamento, de bancos, e a gente trabalha bastante com conciliações, tá? Mas na parte de direito de família, é assim, ó, louvável fazer essa parte de escritórios. Dá trabalho? Uh, muito trabalho, tá? Mas também tem a compensação daquilo que pulsa dentro de ti. É o que eu falo. Você vai exteriorizar aquilo ali, né? Senão não tem como. Conversar muda percepções. Eu vou passando os slides aqui, eu coloco umas pontuações dentro do que eu tenho que falar, tá? Mas o material eu vou disponibilizar no final como um e-book gratuito para vocês com certificado de participação, tá bom? Aí eu até peço que até vou ver como é que eu vou fazer essa questão da presença, mas depois eu pego e bato uma fotinho para lembrar quem estava, porque senão eu acabo mandando para todo mundo. Bom, o profissional que entende isso, tudo que eu falei, ele se destaca, tá? Mas ele tem que desenvolver uma mentalidade de diálogo, de consciência. Ah, Roberta, mas ele já tem. Aqui você crítica comigo mesmo, tá? Que eu faço isso também. Roberta, mas o advogado, ele já tem. Ele conversa com o seu cliente. Não, mas aqui eu tô falando de, em primeira análise, ele sempre trazer as questões consensuais. Como que eu vou resolver esse problema na consensualidade? Depois, se não tiver êxito ou não tiver como, porque ele faz uma análise de conflito um pouquinho diferente aqui, eu vou trazer minha experiência, tá? Um pouquinho diferente do mediador que vai ali, vai mediar. Mas dentro dessa raiz lá do iceberg que eu falo lá embaixo, que seria a parte cultural ali que borbulha e precisa ser modificada pelo advogado principalmente, ele tem essa questão de análise do conflito, o ponto de partida dele. Ele não marca uma reunião reunião, consulta, o que for que vocês queiram chamar, com o cliente para contar o caso dele. Ó, me conta o seu caso. Bom, ali ele já tem uma prévia. Olha, fulaninho, você está me falando que quer separar, tem bens para partilhar? Não tem, tem filhos menores? Não, não temos. Por que que vocês não vão pela via consensual? Explica isso, fala, ó, ela é bem mais rápida, a viabilidade, a efetividade daquele método, tá? Só estou aqui exemplificando, mas tem N modos aí de matérias, né, que a gente faz mediação. A mudança de paradigma. É necessário, né, que tenha essa consciência e justamente trazer os benefícios para que haja essa mudança. Então, assim, o ponto é, se não houver a mudança do paradigma, não vai ter mudança nenhuma, muito menos de consciência, porque a consciência é uma percepção, mas a crença, ela é além da percepção, ela já está arraigada ali no teu ser, é automático, ela faz parte do teu comportamento. Então, quando você fala, tenho que beber água para ficar saudável. Ah, você não quer beber água, mas de tanto você tomar reiteradas águas, você vai criar um hábito, um comportamento. Então, quanto mais vezes eu for para o judiciário direto, a pessoa pensa advogado, justiça, sempre. Assim, advogado, justiça, ou advogado, litígio, enfim. A gente tem que inverter isso. E dá para inverter? Dá. Acho que tem gente entrando aqui na sala, só um minutinho. Entra qualquer coisa que eu já.
TDAH é brabo, né? TDAH fica assim, ó, ou bem focado, ou quando vê, tá cheio de coisa que fica enlouquecida. Resolvendo impasses. Como que a gente resolve os impasses da vida, né? Então, a gente tem que sempre se perguntar, como que eu resolvo os meus impasses? Tendo consciência deles. Primeiro ponto. Se eu não tiver consciência, e isso aqui é não somente para conflitos externos, tá? Interno também. Se eu não tiver consciência do que eu estou passando, ou do que eu tenho que resolver, ou do que eu tenho que estimular, ou do que eu tenho que fazer, eu não vou fazer. Isso é sempre assim. É uma abordagem que visa estabelecer uma conexão autêntica e construtiva com as partes. Essa é a parte da consciência. Você vai levar essa consciência, é lógico, é você, como advogado e mediador, ter. Só que tu vai levar isso aqui para a parte, ó, que aí vai quebrar o paradigma. A parte, quando ela tiver uma mediação com êxito, ela vai ficar com a mediação. Por quê? Porque ela vai sempre se lembrar daquilo que tocou emocional dela. Todo conflito é emocional. Eu tive uma professora dentro da Júris, não sei se vocês conhecem, a Associação de Juízes aqui do Rio Grande do Sul. Eu fui juíza leiga ali por 2 anos, e ela falava assim, ela dava o númerozinho do processo e falava assim, vai lá resolver esse conflito emocional. Ela falava assim, todo conflito judicial, jurídico, algo que venha como demanda jurídica para você, o fundo dele sempre é emocional. Então, quando você resolve qualquer coisa, como é que você muda uma crença? Ou pela repetição ou pelo impacto emocional. Sempre. Como é que você muda o paradigma? Crença, paradigma pela repetição ou impacto emocional. Como é que você resolve essa questão cultural das partes, levando consciência para elas, o litígio que elas têm, ou que o problema que elas têm para resolver, vai se adequar à visão do todo, e aí você vai pontuar como advogado, mediador, o que, que é o conflito dele. Porque muitas vezes ele chega, como mediador a gente vê bem isso, né? O conflito ele chega como sei lá, visitação de menor, visitação de menor, tá? Eles têm 1 ou 2 filhos, mas o conflito não é esse, é a relação deles, é a relação deles. Ela me deixou, ele me deixou, esse é o conflito deles, e não é exatamente a guarda, né, ou a visitação, que seja alimentos. Então, esse aspecto a gente tem que ter esse feeling muito bem apurado para tentar, na mediação é difícil, tá? Mas para pegar. Por isso que é bom utilizar também dessas questões comunicativas, dessa questão emocional, mas anotar, fazer as técnicas mesmo de mediação, né? O parafraseamento, anota direitinho todo aspecto que eles falam e também prestar atenção, né? O observador. Quando a gente observa, a gente vê o todo. Se a gente não observa, a gente não consegue captar nada. Então, por isso que é importante essas técnicas. Aqui, a dinâmica é um pressuposto para as estratégias utilizadas quanto aos métodos adequados de conflitos e suas vertentes. Bom, qual o seu maior diferencial, né? Aqui é o diferencial do profissional. O diferencial do profissional, ele vai se dar justamente nesses 3 pilares essenciais. Olha que interessante, tá? Eu vou ler porque isso aqui tá, tipo, muito perfeito e eu preciso ler porque foi um momento, assim, como é que diz? Conexão comigo mesmo. Então, eu preciso exteriorizar lendo, porque se eu falar não vai ficar tão bom, tá? A consciência do diálogo, ela vai se estabelecer nesses 3 pilares. Deixa eu só. Ela vai se estabelecer nesses 3 pilares, que é o comportamento, toda a parte comportamental do ser humano. Por isso que a gente tem a interdisciplinaridade de estudo, né? A gente tem que entender, gente, isso eu
passo na carne e na prática. Não dá para fazer mediação, não dá para advogar consensualmente se você não entender pelo menos um pouco de comportamento humano. E você entender como que funciona o ser humano. E isso tu só vai entender passando pela experiência do autoconhecimento e também entendendo como funcionam crenças, consciência, paradigma, resistência, autossabotagem, porque tem muito isso também. Ela quer resolver o problema, chega lá na hora, ela começa a discutir com a outra parte. Isso é resistência. Memórias, como colocou o João, né? Tem todo um arcabouço ali, invisível, que a gente não vê. Então, essa parte comportamental a gente tem que entender, tá? Estratégia é a análise do conflito. A estratégia, eu vou mapear o conflito. Eu, como advogada consensual, chega o conflito lá para mim, ele me conta a historinha, bom, isso aqui dá para mediar. Isso aqui dá para fazer mediação. Então, vamos levar para ele. Olha só. Ah, doutor, o que o senhor acha? Bom, eu acho que tem que ir para mediação, não é assim? Eles vão muito no que o doutor me diz para resolver. O que o doutor fala? Então, o doutor fala assim, assim, assim. Então, essa parte da estratégia é que tipo de técnica você vai usar para fazer a solução do teu conflito. Pode ser que não caiba nada de método consensual e aí tem que judicializar. Então, vamos judicializar. Entendeu? Mas a estratégia aqui é para a solução do conflito. Bom, estrategicamente a gente vai para a via consensual. Se não der para a via consensual, a gente vai para outra. Ou, às vezes, nem dá para a via consensual de imediato, então já vai para o judiciário. Que são as multiportas. A gente vai ver qual porta a gente vai abrir ou bater primeiro, tá? E a técnica é, mediante esse método, essa estratégia de solução de conflito que você vai usar, você vai aplicar técnica. Aí vem técnica de mediação, técnica de conciliação, arbitragem, negociação. Aí vai vir todo aquele arcabouço de técnicas ali. Tá? Os pilares, então, vamos lá. Que é o que eu iniciei falando. O comportamento, ele é essencial, a tomada de decisão. Aqui são três, tá? Tomada de decisão. Quando eu tenho um comportamento, eu preciso tomar água, mesmo não querendo, eu vou lá e faço. Por quê? Porque eu tive a consciência, certo? Os pilares ali, ó, pilares do diálogo, ou pilares da consciência. Eu vou lá porque eu tenho consciência, mas eu tomo uma decisão daqui. A partir dessa decisão, eu tenho a consensualidade. Por quê? Porque se eu tomei a decisão de utilizar um método consensual, eu vou usar, sim, o diálogo para que seja estabelecida aquela comunicação entre aquela pessoa que eu não tenho mais afinco nenhum. A autorresponsabilidade. Inclusive, eles falaram ontem, né, sobre a culpa. Eu até postei no Instagram sobre a culpa e a autorresponsabilidade. Eu me torno autorresponsável por aquilo que eu quero solucionar. E não dou a um terceiro para que se solucione aquilo. Então, esses três, tá? Dentro do comportamento voltado para a mediação e a autonomia da vontade, porque é a tomada de decisão. Mas eu tenho a autonomia da vontade de querer ou não. Mas o primeiro passo é essa decisão consciente. São os cernes para resolver os problemas. Então, se eu tenho um comportamento com essas características, eu sempre vou utilizar a consensualidade. Se eu tenho que falta algum desses requisitos, eu não vou conseguir visualizar a consensualidade por causa do meu comportamento. Comportamento, digo aqui, sempre igual a crenças, tá? Hábitos. Estratégia. As demandas recebidas devem passar por uma análise pré-processual. Isso a gente faz no escritório. Para verificar a estratégia de atuação, utilizando sempre como primeira via os métodos adequados de conflitos. Então, chegou a demanda para você, você já vai analisar com olhos da consensualidade. Não quer dizer que todo e qualquer conflito vai ser consensual, mas você vai olhar com aquele olhar se dá para ir para uma mediação ou não. Até porque, quando vai para o judiciário, ele vai passar por uma mediação. Tá? Eu não sei como é no estado de vocês, mas
aonde eu atuo, mesmo as partes dizendo que não querem audiência de conciliação ou mediação, o juiz manda para mediação, tá? Aqui os juízes mandam só para conciliação. E olhe lá, É? Aqui não, eles 15 mandam. minutos, 15 minutos para fazer a conciliação e ponto. Jesus amado. Não, aqui ela manda mesmo você peticionando, tá? Tem casos que a gente tem que peticionar e que não cabe, ou a parte extremamente resistente. Outra coisa, assim, até um parênteses aqui, tá? Tem, principalmente na questão familiar, ali nas demandas de família. Tem escritório que fazem reuniões antes com as partes, como se fosse uma oficina de parentalidade, que não tem essas oficinas. Aí a gente faz a palestra para eles, não só explicando da mediação, mas toda essa interdisciplinaridade. O escritório tem a psicóloga, assistente social, que vem como parceiras também. Por isso que eu achei muito legal a palestra ontem, justamente que elas falaram, né? Vamos se unir, né? Cada um na sua área, ele pega e coloca a consensualidade dentro daquilo que já está estabelecido. Quem é que recebe a maior demanda? É o escritório da advocacia, já conceituado e tudo mais. Então, se ele tem essa mentalidade já voltada, aí pega. Não é nem assim, é empregado do escritório, não. É tudo parceiros, né? Tudo parceiros e a gente trabalha com fatias ali, fatias de honorários, entende? Então todo mundo ganha um pouco. É aquela coisa da negociação, né? Do ganha-ganha. Então não fica uma questão só um ganha e um perde. Não, todo mundo ganha, inclusive as partes com isso. E a parte da técnica, né? Então, assim, voltando ao assunto aqui, a estratégia eu já alinhei. Eu já fiz o mapeamento do conflito. Vai ser utilizada a mediação. Qual a técnica que eu vou utilizar? Bom, as técnicas que você vai utilizar para a solução daquele conflito ou resolução vai ser a técnica da mediação, que você aprendeu lá. Negociação, arbitragem, então, depende de dentro dessa estratégia, o que você vai utilizar para resolver, tá? Aí vai usar a técnica correta. Desenvolvendo a habilidade comportamental. Essa aqui é uma habilidade de infinito, né? A gente fala, não tem como não ser, né? Gente, a gente está aqui nesse planeta para se autodesenvolver. Vocês têm consciência disso também, né? Então, a gente vai ter que se autodesenvolver o tempo inteiro. Não tem aquela coisa assim, eu fiz, já acabei o meu e deu. Não. Tu vai ser isso para a eternidade, tá? Seja a crença de vocês qual for. A comunicação assertiva, assim como a de qualquer tipo de comunicação que utilizamos, é uma habilidade comportamental desenvolvida. Tu vê. Vou trazer o exemplo aqui, tá? Da Ana. A Ana é administradora. Ainda não é mediadora, mas vai se tornar, né, Ana? Até pelo teu perfil. Mas a Ana colocou uma coisa bem colocada, assim, que ela disse que tu trabalha com TI, Ana. Isso, eu trabalho como analista de BI. Tá. Então, eu trabalhei na HP um tempo, mas eu trabalhei lá como segurança do trabalho. Eu sou formada em segurança do trabalho também. E a Ana, ela falou assim, nossa, a gente tem que ter uma inteligência emocional. Tu vê, qualquer tipo de trabalho, você tem que desenvolver essas habilidades comportamentais. É de extrema importância. Não é porque é um- uma profissão A, B ou C. O meu pai é cozinheiro, tá? Agora lembrei dele. Meu pai é cozinheiro. O meu pai tem que ter uma inteligência comportamental desenvolvida, porque ele trabalha com equipe, trabalha sob pressão, porque quando o restaurante está em movimento, é um fuzuê, que eu já trabalhei lá. Então, assim, tu tem que ter todo um aspecto interior desenvolvido. Agora, tu imagina, dentro da mediação, você não passou pela dor da outra parte. Você pode até se compadecer, né? E sente, lógico, mas você não está dentro dela. Mas você vê ela enaltecida, furiosa, enfim. Como é que você vai lidar com essa emoção do outro
que não te pertence, mas dependendo de como é o grau disso, vai te agregando ali dentro daquela sala virtual ou da sala presencial. E você vai se misturando aquilo ali, tá? Eu tô aqui numa ideologia, gente, que parece meio fora da casa, mas não é, é o que acontece. Nós somos os seres humanos, a gente fica impactado com questões que nos vêm, a gente nos impacta, tá? E forma também nossas crenças internas. Então, assim, por mais é, filtro que você tenha, e aqui falo pelo autoconhecimento, por mais filtro que você tenha, você também se contamina um pouco. Então, como que você vai utilizar o princípio da imparcialidade perante algo comportamental do outro que você não conhece, a princípio está tudo certo, está imparcial, mas que dentro de uma sala você fica misturado com aquelas emoções. Ela começa a falar, é repetição, é por isso que eu falo, é comportamental, é repetição. Ela fala tanto daquela emoção negativa que você vai, é hipnose. A gente vai lá para a área da hipnose, dentro da psicanálise, e falo porque é assim, você vai ver que você vai ficar. Ele acaba te persuadindo dentro daquela área e você acaba se misturando. Aí eu quero trazer o que para vocês? O princípio da imparcialidade já se quebrou, porque você já está assim no seu diálogo interno. Ai, meu Deus, ele fez isso com ela? Nossa. Ah, não, mas ele não tem razão. E você começa assim. Não, mas isso aqui está errado. Como que você faz para parar a vozinha interna? Porque aí você tem que separar, que é o que eu estava falando para a Ana, o problema do que você está ali como para resolver o problema. Olha como se confunde. Eu não sou o problema, mas eu estou ali para resolver ele. Então, essa dicotomia e ao mesmo tempo uma duplicidade de sentimentos, a gente vai ter que separar. Só que assim, não tem. Eu sei que parece repetitivo, mas não tem uma receita de bolo. E tudo isso que eu falo é para separar isso, tá? Então, eu até quero voltar aqui para vocês ver se vocês conseguem. Comportamento, estratégia e técnica. Quando eu falo sobre isso, é para separar. Ó, comportamento, a Roberta falou: ah, tá, isso aqui. Estratégia, métodos consensuais. Técnica, o tipo de técnica que eu uso dentro da mediação, né? Que são várias, tá? Ferramentas, enfim. As hard skills, são todas as técnicas. Então, isso aqui só para a questão assim da gente entender o assunto e na hora, tá bom. E o meu comportamento tá bom, deixa eu me policiar um pouquinho. Porque não adianta, é repetição, tá? A gente tem que fazer esse trabalho por repetição. Agora, quando vocês têm isso aqui bem estabelecido em mente, quando chegar algo diferente, opa, eu não sei vocês, tá? Hoje em dia eu não discuto com mais ninguém. Eu tô falando da vida privada, tá? Eu não discuto. Se eu ver que eu tô ficando, eu saio. Eu tava dizendo para as meninas isso. Eu saio, é meu momento, é meu canto, eu vou para a natureza, eu fico no meu cantinho aqui no chão fazendo a minha meditação. Eu também gosto de meditar, enfim, Hare Krishna, eu gosto. Então, assim, é o meu momento. Cada um vai ter um momento. Pode ser que o Arthur seja escutar música, rock and roll. Então, por isso que eu falo, não tem receita certa, sabe? O outro vai nadar, o outro vai jogar futebol. Então, tá tudo certo, mas que você se tenha esse autoconhecimento para mudar isso. Aqui eu já falei. Só um pouquinho. Ah, tá. E essa habilidade comportamental, ela integra, também já falei, né? Ela integra esses três pilares, tá? Além dos três pilares, ela vem aqui, ó. A comunicação assertiva, também falei, bati bastante nos outros duas edições passadas, acredito que vocês não estavam, é a chave de qualquer negociação. Por isso que somente usar a técnica para negociar ou para mediar
não adianta. Aquele mediador mais técnico mesmo, tá? Não vai adiantar. Ele tem que ter esse feeling do emocional, da inteligência emocional e também da comunicação, como que ele se comunica, tanto verbalmente quanto na linguagem corporal. A análise aqui, dentro dessa comunicação assertiva, você pega e estrutura em 3 também, tá? Casando com aqueles 3 pilares lá em cima. Que é o comportamento, a estratégia, a técnica. Aqui você vai pegar o conflito, você vai analisar, você vai ver a expressão da parte e a necessidade dela. Tá? A análise aqui é dos fatos, basicamente análise dos fatos. Como que se dá esse fato e como que essa comunicação eficaz e sem ruído pode ser assertiva para eles ambos, tá? Um lado ou outro lado. E, basicamente, na análise, a gente vai trabalhar com o mapeamento do conflito. Quem trabalha bastante no livro é a Tânia Almeida. Ela é excelente. Tá? Ela fala até sobre a árvore do conflito, tem um iceberg também. Então, é bem profundo esse assunto, tá? Aqui, só no mapeamento do conflito aqui, dá um livro inteiro. Então, é isso que eu falo. O assunto aqui isso que eu afunilei ele, mas ele ainda assim é muito amplo, comportamento e tudo mais, tá? Outras áreas aí. Mas o mapeamento do conflito é extremamente importante para essa análise aqui. Por quê? Porque aqui tu vai saber também que estratégia você vai usar como método consensual ou judicial. A expressão seria a comunicação verbal ou não verbal, né? Você vai analisar, você tem as partes ali, vai ter uma conversa prévia e vai verificar se o diálogo for transparente ou se não for transparente. Qual o tipo de linguagem não verbal que se usa? Qual o tipo de linguagem verbal se usa? Ah, o pessoal está entrando tarde hoje, deixa eu admitir outra menina que entrou. A necessidade na CNV, que é a comunicação não violenta, a gente trabalha bastante, né? Qual a necessidade não atendida das partes? Então, qual a necessidade dela real? Porque nesse mapeamento do conflito, a gente consegue ver a real necessidade deles. E muitas vezes o que eles trazem não é a real necessidade deles. Então, desenvolver esses atributos do mediador e do advogado consensual é extremamente importante para entender o que é a realidade do conflito, tá? Porque muitas vezes a gente não vai conseguir ver só com essa análise aqui, ó. Análise, eu estou falando dos fatos, tá? O mapeamento a gente consegue ver bem. Transforme conflitos em soluções colaborativas. O que seria o núcleo do consensual? Né? O núcleo consensual, na verdade, ele é o que vai dar vida à mediação. Eu vou falar mediação aqui, mas tem outros métodos, tá? O núcleo consensual que vai dar vida à mediação. Se você tem um núcleo consensual dentro de um escritório de advocacia, que eu vou trazer para empresas, tá, Ana? Dentro da empresa que você trabalha lá, tem gestores, tem líderes, e aí, com certeza, em algum setor vai ter um conflito, tá? Entre colegas, entre, não sei, supervisores, alguma questão ali sempre vai ter. Independente do tipo de conflito, ele sempre pode ser solucionado. Tem empresas hoje que contratam mediadores, como outra empresa, né, mas mediadores, para que vão no local da empresa, dão palestras para gestores de como resolver impasses entre empregados. Então, quando você vê esse núcleo funcionando, o núcleo consensual seria essa empresa, ela tem um aporte de líderes e gestores que querem resolver realmente o conflito dentro da empresa, para que esse conflito depois não venha a ser judicializado. Eu também tenho pós trabalhista e faço bastante trabalhista. Então, a gente sabe que tem essas questões. Tem um empregado, que ele trabalha ali, fica ali um tempo e tudo mais, e vai demandar judicialmente. Ele não procura nem passar pela mediação. E na trabalhista tem, tá? A gente pode fazer os acordos extrajudiciais e homologar também. Então, é bem interessante
a gente ter essa concepção mesmo, núcleo consensual. Dentro de escritório, vai ter também esses núcleos consensuais. Boa noite para quem chegou. Não vi ninguém, gente. Não estou vendo mensagem aqui. Acho que já está acabando. A análise prévia do conflito nos dá aportes necessários para estabelecer diversas estratégias, que eu falei lá em cima. Então, se você analisa o conflito, seja ele de qual esfera for, tu consegue direcionar para a melhor solução. Sendo que se tu não faz dessa forma, ele vai ampliar, ele vai escalar, que a gente fala, né? Escalada do conflito, ele vai ampliar aquela percepção conflituosa ao extremo e vai tomar uma via que tu não tem autorresponsabilidade para resolver aquilo, e aí tu manda para um terceiro, que é o juiz. O juiz sem relação alguma, nunca te viu, nunca sentiu, não sabe nada daquilo ali. E é isso que o mediador tem o desafio. Porque apesar dele não poder se misturar com aqueles sentimentos, ele tem que entender os sentimentos do outro. Olha como que é louco isso. Porque ele não pode misturar nada, mas ele tem que entender o sentimento do outro. Aí eu ficava me perguntando, tá, mas se eu entender o sentimento do outro, entender aquilo de forma profunda, eu acabo sentindo o que ele está sentindo, e se eu sinto o que ele sente, como que eu vou ser imparcial? Então, assim, o princípio da imparcialidade, ele sempre me pegou nessas questões. Porque quando você vai mais a fundo, entendendo o comportamento humano, você vê que está tudo interligado, você não consegue separar, entende? Agora, claro, eu entendo também o princípio da imparcialidade, você não pode, é lógico, dizer assim, a Sandra tem razão e a Ana não tem razão. Lógico, tudo bem, você não vai fazer isso. Mas você vai ter que entender a fundo, ou de uma forma breve, mas entender sim o que a Sandra sente e o que a Ana sente, e não sentir o que elas sentem. É uma coisa bem louca, mas é isso, tá? E essa análise prévia, ela faz isso, então, a gente direciona o tipo de método que a gente vai utilizar. Ali, ó, integralizando os 3 pilares da consciência lá em cima, que é comportamento, estratégia e técnica. Se aplicar isso aqui dentro da resolução, principalmente extrajudicial, para quem advoga ou faz mediação mesmo, mas aplicando isso, tem um resultado bem legal. E eu estou batendo em cima da tecla do advogado, tá? Mas o mediador, ele também pode fazer isso. Só que não de uma forma que vai interferir ali nas decisões, enfim, da parte. Como o advogado acaba interferindo, né? A causa e efeito. Adoro esse assunto. A causa e efeito. Roberta, posso tirar uma dúvida? Pode. Em relação à imparcialidade, me vem muito a questão de empatia. Então, o mediador, ele não pode, tipo, nem se misturar, né, com... É uma observação apenas, né, do sentimento do outro e interpretar esse sentimento de como que a pessoa está sentindo aquela situação, para que você consiga atuar, é isso? Então, a gente trabalha bastante com empatia na mediação. Você vai sentir empatia, mas essa empatia ela não pode se misturar com a tua, não digo nem decisão, porque não há, mas ela não vai se misturar com a tua comunicação. Subjetividade. Com a tua subjetiva. Não, e com a tua comunicação entre eles. Não é interferência, gente, me falta a palavra. Estímulo da comunicação. Com interesse? Oi, Ellen. Eu cheguei agora, Porque assim, mas estou é aqui. um princípio bem. A gente utiliza bastante, tá? A empatia. Só que a empatia não é algo que. É exatamente o que o João e a Ellen falaram, tá? A subjetividade, tu não vai interferir naquilo ali. Você vai sentir uma empatia, você vai escutar, e isso que tu falou é bem importante, essa observação é o ponto maior para mim. Quando tu fala de empatia e de escutativa, eu, Roberta, sempre associo muito a observação, tá? Dentro da mediação. Porque aí, se tu tem uma observação
bem acentuada, você consegue sentir tudo isso, porque tu não vai separar lá, é tudo muito integrado, né, dentro do nosso ser. Mas não sei se tu entende, mas tu entende que na prática é bem difícil, porque a tua Sim, linguagem sim. não verbal, ela também fala. E aí, quando a verbal fala, a não verbal, aliás, fala, aí complica. Como que eu digo que isso é imparcial? Eu sempre me questionei muito essa questão. Por isso também as skills, porque eu sou muito expressiva. Aí eu fico assim, séria, parece que eu estou brava. Se eu dou um sorrisinho, parece que eu estou aceitando. Se eu faço assim, então assim, como que eu lido com isso na prática? Entende? Então assim, é praticando, tá? Mas eu entendi o que tu quis falar. Mas nós temos que ter empatia. Se a gente não tiver empatia dentro da mediação, a gente vai acabar sendo como juiz ali, bem frio. Pode falar, João. Então, se eu tiver errado, me corrige, viu? Não tem É, errado quando eu aqui, penso, gente. quando eu penso em empatia, pelo menos dentro do que eu fiz, do curso teórico que eu venho estudando, enfim, né, é como se fosse assim. É uma empatia no sentido e com o objetivo de você se colocar no lugar do outro para compreender, para você entender o que aquele outro está sentindo. Mas para por aí, é como se fosse uma empatia racional. Vamos usar esse termo aqui, né? Então, foge um pouco da palavra empatia que a gente usa no senso comum, né? Até mesmo o acolhimento, que é uma das ferramentas, etc., ela tem um viés racional por detrás disso, né? Então, o acolhimento é você deixar a pessoa confortável para protagonizar a sessão, para ela se empoderar e etc., toda aquela coisa. Mas é tudo feito de uma maneira, eu não gosto de falar assim, mas é tudo, acho que precisa ser feito de uma maneira, de certa maneira, assim, fria, né? Para que você não se afete por aquilo que está afetando as partes. Porque se você se afetar um pouquinho, todo o trabalho que você precisa fazer, ele vai um pouco por água abaixo, né? Não tem jeito. Vai. Eu não sei vocês que na época de estágio, mas nas pós-sessões de mediação, em que eu estagiava e conversar com mediadores, vários desabafavam. Tipo assim, acabava a sessão de mediação, entrava para conversar com os estagiários, caso eu era estagiário na época, a pessoa falava assim: eu tenho certeza que aquela pessoa estava mentindo. Como é que faz isso? Enfim, né? Tudo o que a gente sente e guarda na audiência na sessão, perdão, vai depois para algum lugar, né? Mas acho que é a maior prova de que a subjetividade ela está aí latente na gente o tempo inteiro. E aí a própria Tem que confundir, expressão né? corporal que é um perigo, né? É um perigo porque a gente pode estar ali falando com a boca alguma coisa e o corpo da gente está dizendo outra coisa. E se Eu sempre digo que a mediação é 3 vezes mais difícil do que se parece, né? Acho que a verdade é essa. concordo, concordo. A mediação é extremamente difícil. Eu fiquei exatamente com essa percepção do João, assim. Quando eu comecei a fazer as mediações também, achei que era mais simples. Não, não é. Não é. Não é, porque tudo que tu acha que não pode, não vai acontecer, acontece, entende? E tu internaliza aquilo. Então é difícil, por isso que eu procuro muito esses assuntos. É muito difícil você separar. É como eu falei para Ana, tem que separar a gente do problema. Dá para fazer isso? Dá, dá. Só que é muita prática e também tem que ter esse sangue frio aí que o João falou. Você tem que entender assim, cara, não é o meu problema. A causa daquilo ali não fui eu que fiz. Mas eu entendo o que ele está passando. É o processo dele. É meio que tipo assim, como é que eu vou dar um exemplo? Não fui eu que procurei o problema, mas eu te ajudo a solucionar. Mas tudo muito assim. É meio difícil de explicar também, tá? E quando a gente sente, a questão da escutativa e da empatia, tem que ter. Eu acho que tem que ter, porque senão fica mecânico, né? Não fica humanizado também. Eu acho que tem que ter. Agora não dá para misturar, porque aí esse princípio que é um norteador vai acabar indo por água abaixo mesmo. Eu vejo dessa forma.
Agora, Boa Doutora, noite. boa noite, Fernanda. Oi, tudo bom? Tudo Pelo que eu bem? observei na fala de vocês, a conclusão que eu cheguei, assim, é claro que bem superficial, é de que tanto o acolhimento como a escutativa seriam, né, uma ferramenta dessa empatia e que através da imparcialidade, ela não se expressa no fato de você não não, como é que eu posso falar, meu Deus? Não, dar a sua opinião, né? Como você usou, você meio que se põe distante. Não sei se o meu entendimento está dentro do que vocês, né, pela experiência. Isso, entendi, porque é difícil de explicar mesmo. Mas tu consegue separar é como disse o João, você vai ali, mas você não pisa lá a fundo na empatia, né? E na escutativa. Apesar que eu vejo dessa forma, na observação, se tu tem uma observação bem concentrada, bem conectada ao caso que está ali, você não precisa fazer esforço para ter empatia escutativa. Aquilo ali já integra tudo muito Uhum. realmente, sabe? Agora, quando tu faz o esforço da empatia, faz um esforço para que aquilo ali ocorra, eu acho que ali se mistura um pouco, sim, o princípio da imparcialidade. Agora, de fato, se tu for a fundo olhar, eu acabei de falar, né? Ah, não fica humanizado. Mas se tu for a fundo olhar, a gente está sendo um pouco imparcial, né? Não na decisão, como Fernanda colocou, eu vejo isso, tá? Não na decisão, mas a gente se envolve com aquilo ali. João acabou de falar isso, eu vejo no Sejus, que hoje eu vi também, depois da mediação, nossa, tu viu fulano? Ai, porque olha o fulano. É assim que acontece na prática. Você se envolveu, por quê? Comportamento, que eu falei lá em cima. Por quê? Porque quando você traz uma ideia e eu compartilho daquela ideia, seja concordando ou discordando, eu já entrei em ressonância com aquilo ali. Isso a física quântica fala bastante, tá, gente? Então, se tu vai olhar a fundo, tá tudo interligado. Então, a gente tem sim uma explicação para isso. Tá certo, tá errado, não tá certo, não tá errado. A gente vai aplicar conforme. E cada vez mais vai separar o problema da solução. Da solução, não, gente, não, da solução não. Problema da pessoa que está fazendo a mediação. Então, tem que separar. Porque aquele livro que eu passei para vocês no grupo fala bastante isso, né? Os quatro acordos. Então, isso é na vida da gente. Agora tá tudo interligado. Se eu falo com o João, com a Ellen, com a Ana, em algum momento eu tive uma conexão. Então, eu estou me comunicando e eu estimulo a comunicação deles que estão em conflito entre eles. Olha o quanto difícil é isso. Então, assim, empatia eu vou ter para uma receptividade, eu acredito, um rapport ali muito bem feito. Pode falar, Inês. Oi. Tudo bom? Eu acho que tudo bem. Bem, estou estreando aqui, ainda também sentindo um Seja pouco como é que bem-vindo. é e como é que flui, né? Mas já começo agradecendo, Roberta, né, por tu ter me enviado o convite. Mas, assim, eu acho que agora tu estava falando em algo que, para mim, acho que é o ponto mesmo, que é o nosso papel ali, né, como mediador, que é estimular essa comunicação ou criar meios, enfim, para que ela aconteça da melhor forma possível, né, porque é inevitável. Eu achei bem complexo e acho que é um tema que realmente dá para aprofundar muito mais, assim, o que é de fato, afinal, né, essa empatia, essa escuta, essa imparcialidade, né, o quanto é possível ou não. Mas, assim, se a gente tiver clareza, né, me lembrei também da questão terapêutica, para mim, um dos grandes desafios no estágio, por outras práticas que eu já tenho com grupos também, outras abordagens, era sair das abordagens que eu estou acostumada e me dá conta que ali, assim, a própria interpretação terapêutica, se o acordo que está sendo feito, se eu estou avaliando que eu acho que ele pode não ser tão saudável, que ele. Não importa, é um consenso entre aquelas partes, com exceção das questões que podem envolver, né, riscos, né, enfim, violências, coisas que daí a gente vai para um outro campo. Fora isso.
A gente está ali para facilitar o diálogo para que aquelas pessoas se entendam. Então, os nossos julgamentos, né, Não tem que tem que ficar ser bom para ambas as maratona. partes e tá dentro da moral, de uma certa moral, de uma legalidade, e ponto, né? Mas é muito complexo, sim. A gente se envolve também, né? A Sim, gente cria juízos de valor, a gente, né? Bem complexo, mas eu acho que tu trouxe agora assim, o nosso foco é facilitar a comunicação para que aquelas pessoas se escutem e encontrem soluções para elas. sim. É, porque não tem, a gente vai se envolver, né? Por causa do nosso comportamento humano. A gente é humano, então a gente acaba Sim, nos envolvendo. Agora sim, não deixar claro para as partes que a gente acha A ou B ou C, né? Então, e que estimule ali a comunicação. Eu não vejo problema. Arthur, pode falar. Eu estava ouvindo aqui, eu estou achando interessante isso, porque a mediação, principalmente no âmbito de família, ela se torna muito complexa, principalmente para o mediador se for feminino, a parte feminina, né? Porque, como facilitadores, nós não estamos ali para resolver o problema de ambos. Nós estamos ali para tentar construir uma ponte para ambos chegarem eles mesmos a uma conclusão, a eles mesmos resolverem os problemas que está posto na mesa. Então, essa empatia, ela precisa ter, mas ela tem que ser manifestada a ambos os lados. Não pode um perceber que você está tendo empatia mais para um lado que para o outro, que aí entra a parcialidade. Se ele perceber que está tendo parcialidade, uma das partes já acabou a mediação, não tem mais como. Entendeu? Então, o equilíbrio emocional nessa hora, ele é muito importante, principalmente para as mulheres, né? Porque, geralmente, pelo que eu tenho visto do Sejus, lá que tem trabalhado com as mediações de família, os problemas geralmente acontecem quando a mulher, ela dentro da situação que está sendo colocada na mesa ali, ela está sofrendo situações terríveis, né? E para uma mulher que está mediando não se envolver com aquilo ali e mostrar imparcialidade, eu acho que é muito mais difícil para que um homem que está ali fazendo a mediação. Então, aí vai as técnicas, né? Que a gente aprende a desenvolvê-las de uma forma que essa empatia seja levada a ambos os lados, todos se sintam bem e possam, dentro do contexto, eles mesmos construir aquilo que vai ser necessário para a resolução do problema deles. Com certeza, bem colocado. Até eu me lembrei aqui, Arthur, daquela mediação que a gente fez, né? De. Não sei se foi contigo que eu fiz. Teve uma que era de Resende, acho. Era uma moça, enfim, uma mãe que estava muito machucada. Acho que ela fez umas 3 sessões também, não conseguiu. Foi com a Acabou que não Denise? teve força. Foi com a Denise? Eu acho que foi com a Denise. Foi com a Denise, sim. Foi essa mesmo. Ela estava machucadíssima. Acho que foi Machucadíssima. bem quando eu Mas cheguei em Porto Alegre aqui, foi bem no início. foi feito umas 3 sessões ali. Eu só participei da primeira, das outras não participei. Né? Mas É, realmente foi bem lembrado. Você vê que ela estava sofrendo situações ali que ela estava tão machucada que ela não conseguia conceber nada que se falava. sim, Foi uma coisa muito difícil, muito difícil. A Denise é uma ótima mediadora, ela conseguiu equilibrar a situação e depois, mais tarde, lá para frente, aconteceu. Mas aí que eu digo, você como uma mulher, mediando uma situação dessa, né? Às vezes você já passou até pelo mesmo problema. é, Como você citou aí, que teve um pai e mãe que, depois de 40 anos de casado, resolveram dar o fim à relação. Isso é uma coisa muito complexa, principalmente para você. Eu acredito que foi muito difícil você administrar um negócio desse. Agora, você imagina a pessoa ficar ali como mediadora, uma mulher que já passou por todos esses traumas que você ouviu ali, você ter equilíbrio emocional para você conseguir não ser parcial para um lado para o outro. É por isso que eu fundamental falo, o por isso que eu desenvolvimento falo das bastante técnicas. do autoconhecimento, né? Porque quando a E como gente você tem falou, você é, precisa muito se autoconhecer, né? Você precisa ter um equilíbrio emocional a ponto de você não deixar se envolver por aquilo ali. Até que depois que terminar, como o nosso amigo aí falou, a gente vai tricotar, que coisa ruim e tal, aí você solta o verbo, mas ali na hora você precisa ter um equilíbrio para que as partes entendam que você não está do lado de ninguém. Você ali é o terceiro
você é o facilitador para que eles mesmos cheguem à conclusão do que eles precisam. É aquilo que eu falo, né? Nós nos comunicarmos com as pessoas já é difícil, né? Tu imagina a gente Difícil, estimular a comunicação de terceiros em conflito. Então, terrível, aí, terrível, né, a terrível. terrível, né? É uma barreira de Roberto, terror, a como gente diz. cresce, sabe? Essas mediações, elas nos fazem crescer também como pessoas, E, porque a gente administra tantos problemas de tantas pessoas que a gente vai encarando os nossos com mais facilidade. com A gente certeza. chega até a entender que os nossos problemas não são tão grandes quanto tudo aquilo que a gente vê, né? É mais ou Então, menos de isso. alguma forma, a gente também cresce como pessoa nessas mediações. É mais ou menos isso. Eu brinco aqui em casa que eu falo assim, gente, a minha família sempre é italiana, sempre foi muito brigona, né? Aí eu falo assim, brinco com eles. Sangue quente, sangue De quente. ferreiro, espeto de pau, porque eu resolvo o problema dos outros aqui. Gente, Pelo menos não. eu cresci no meio do falatório italiano, aquela coisa, né? Enfim, É, aí eu digo para eles, casa de ferreiro, espeto de pau, é mais ou menos isso, né? E a gente vai administrando os problemas. Bom, eu acho assim que tudo que a gente vai resolver, tá? E aí, aqui deixando até a mensagem, que é a nossa conclusão. Tudo que a gente vai resolver na nossa vida, seja particular ou profissional, tem a causa e o efeito, né? Em tudo. Então, assim, essa conexão entre a causa e efeito, se eu tenho a consciência de levar o diálogo para as partes, eu estou modelando, eu estou mexendo na causa, para que o efeito seja a solução. Seja lá utilizar os métodos consensuais de uma forma brilhante. Então, o efeito é aquela pontinha do iceberg que a gente estava falando, né? Mediação, mediação, mediação. E a causa, que é aqui abaixo do iceberg, é essa construção dessa consciência. E isso leva tempo, sim, leva tempo. Mas dá para fazer agora? A gente só tem o agora, né? Dentro da doutrina aí que a gente estuda, só temos o agora. Então, fica a mensagem para vocês, para mim também, porque o desenvolvimento é sempre contínuo. Por que não fazer agora? Por que esperar quando a sociedade tiver já com uma consciência estabelecida? Não dá. Então a gente tem que fazer um sim. pouquinho. E é um pouquinho mesmo. Vai parecer que tu tá andando. É assim que eu me sinto, tá? Quando eu levo um não de escritório. Parece que eu sou uma formiguinha desse tamanho e que eu tô sei lá, eles são enormes, assim, e vão me engolir. Essa seria a metáfora. Porque a gente não tem, eu tô sozinha, entre aspas. Eu sei que eu tenho um monte de gente aí, vocês aqui, e a gente tem muitos mediadores. Só que se cada um realmente, aqui do fundo do coração mesmo que eu falo, fizesse um pouquinho a mais, dá um pouquinho a mais, um pouquinho a mais. Eu sei que dói. Eu falo isso por experiência, tá? Desse um pouquinho a mais de cada um, a gente construía um mundão consciencial da consensualidade, assim, ó, top, tá? Então, eu deixo a mensagem aqui como conclusão, o material depois eu vou entregar para vocês, mas você já parou para pensar dessa forma? E se, mesmo que a gente for formiguinha pequenininha assim, quase sendo esmagada pelo sistema, né, da judicialização e tudo mais, se a gente pudesse realmente carregar em cima das costas um pouquinho só daquele movimento que a gente tem que fazer, eu acho que a mediação ia dar uma acelerada aí, né? Eu até quero parabenizar o João. Eu acho que o João tomou posse agora, né, da OAB, da parte da mediação. Até, ó, viu? Esse é o movimento. Levar, não sei, seja ele qual for, gente. Ah, estou no Sejusc fazendo as mediações, você está lá fazendo. Mas fora isso, procura estabelecer uma comunicação com colegas, tanto mediadores quanto advogados. Eu bato muito em cima do advogado, porque é ele que mexe lá embaixo do iceberg, tá? O mediador, ele já tem essa consciência da consensualidade, só precisa trabalhar, desenvolver habilidades cada vez mais, então isso é muito importante.
Só que o que vai mexer é no advogado. Tem advogado que não quer nem ouvir falar, e a gente tem que ir em cima. Eu estava até falando para os colegas da pós-graduação que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma pós em neurociência, comunicação. Também estou fazendo uma pós, até a Ellen sabe, né? Compartilhei com ela. No Centro de Mediadores, eu já sou mediadora judicial, extrajudicial, mas eu estou fazendo essa pós porque ela leva a CNV, que eu não tenho a formação de CNV, eu acho um espetáculo a CNV. E também ganhava, enfim, se matriculava e ganhava de neurociência e comunicação, que eu achei muito legal, são 500 e poucas horas. Eu quero compartilhar esse material depois, de uma forma estruturada para vocês, e casa muito com a mediação, tá? Inclusive tem resolução de conflitos dentro da grade, eu achei muito interessante. Eu até estou vendo primeiro essa pós do que a outra, tá? Então, o que eu quero deixar para vocês é essa mensagem, da gente cada vez fazer o movimento que for, mínimo que for, que parece mínimo é o máximo, e levar isso, tá? Eu não sei no que vocês trabalham exatamente, o que vocês, enfim, prestam serviços, mas eu fico aberta aí para a gente conversar, fazer essa troca de experiências também, tá? Eu estou em Porto Alegre há um ano, vai fazer um ano, não fez ainda. Eu sou daqui, mas eu morava no Rio, por isso que eu conheço o Arthur, meu colega, e morava lá há 2 anos, mas eu sou daqui. Então, assim, eu tô chegando agora, né? Porque teve enchente também, então praticamente 6 meses para cá. O MMS nasceu de agosto para cá. E eu cheguei bem na enchente. Cheguei ali finalzinho de abril, 27 de abril. Então, também toda aquela estrutura, né, da minha vida e tudo mais. E eu quero levar, assim, essa mediação para escolas. Eu não atuo em escolas, é como eu falei. O meu trabalho hoje é dentro de escritórios de advocacia. Eu fiz parceria, faço parceria com algumas empresas, mas tudo via escritório, tá? Eles têm carta de empresas, bastante, a gente faz bastante trabalhista também. Então, essa parte da mediação familiar eu faço mais dentro do Sejusc, mas a parte de trabalhista e civil tem alguma coisa de família, tá? Mas mais é consumidor e trabalhista. Acaba sendo bastante conciliação. Mas eu estou com um projeto, desenvolvendo um projeto dentro da Mediar Law, que é a minha empresa, para desenvolver essa parte de palestras e resolução de conflitos dentro de empresas, não em escritórios, mas dentro de empresas, para líderes, gestores, grandes corporações, enfim. Então, eu acho que é um trabalho para ser desenvolvido que é bem legal, tá? Levar também os círculos de paz. Eu não tenho a formação de círculos de paz, tá, Ana? Essa formação eu não tenho ainda. Agora eu estou me atendo a essa, porque essa parte de como se comunicar, como fazer, essa parte me interessa bastante, acho que integra bastante a mediação de conflitos também, mas eu acho muito importante os círculos de paz. Já participei, acho que é integrativo, tem que ter, né? Levar isso para as empresas também, enfim, escolas. Eu sofri muito bullying quando pequena na escola, então eu Quem acho não sofreu, não? é, eu acho que é bem legal, sabe? Isso resolve diversos impasses. Então, eu fico aberta aí para vocês quando quiserem conversar também, quando quiserem falar sobre algum projeto que queiram desenvolver. Eu estou até em fase de comunicação. Eu e a Ellen vamos desenvolver um projeto que eu ainda não vou falar, porque a gente vai desenvolver, né, Ellen? Ellen, a gente não desenvolveu ainda. Mas quando tiver pronto, a gente Sim, comunica sim. com vocês. A gente avisa direitinho como é que vai proceder. Mas, tipo Mas tá assim, perto do que é longe. mas até para vocês saberem, tá? Para a gente poder fazer esse movimento aí acontecer. Vocês também façam um grupo, sei lá, um grupo de estudos, ou façam o movimento de vocês aí. Tá bom, gente?
Então, essa é a mensagem de hoje. Quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui, gostei muito. Foi uma noite muito legal para mim. É sempre muito bom estar aqui, tá? Eu comecei o MMS 1º de agosto de 24 e eu lembro que eu falava sozinha. Eu abri a câmera e falava, não tem ninguém, tá? Só tinha um no meu grupo. Eu brinco, É, eu gosto de contar essa história porque é muito engraçado. Meu marido que falava assim, gente, só tem eu, a tua mãe. Não, primeiro foi ele, aí tinha ele e minha mãe só. E aí entrou um rapaz que me segue, mas ele nunca participou. Não sei nem quem é, porque não tem nem foto. Tribunal arbitral, não sei o quê. Enfim, não entrava ninguém. Acho que ficou uns 3 encontros, assim. Aí eu abri, gravei. E aí eu perdi, gaguejei muito. Aí, de novo, eu ia falando. Eu sempre fui muito tímida. Eu falo pra caramba, mas eu sempre fui muito tímida. Então, eu acho que, assim, até meu marido falou, nossa, superação, nossa, eu tô com orgulho de ti, não sei o quê. Porque foi na raça, eu disse, eu vou fazer, sabe? Vou fazer o que o meu coração está pedindo para fazer. Se vai dar certo, eu não sei. Aí é Deus que vai mandar, vai falar se está certo ou não. E graças a Deus deu certo, né? Porque para mim é uma honra estar com bastante gente aqui falando que antes eu falava sozinha. Então, quero agradecer a cada um de vocês aí por participar. Apesar do grupo ter 90 e poucas pessoas, mas eu sei, as pessoas têm compromisso, têm os seus afazeres, enfim. Eu não fico nem um pouco chateada, eu fico feliz mesmo. Porque pelo menos se uma pessoa participar, eu já estou assim, feliz da vida. Tá bem? muito Roberto, bom, muito Oi. bom. é muito legal essa sua iniciativa de que você começou assim tímida e depois se desenvolveu, porque eu também sou igual a você. Se Eu não pior, né? Porque você está aqui falando. E assim, eu comecei a me desenvolver mais assim na questão da fala, de poder, né, me entreter e discutir os assuntos como você vê que acontece quando eu tô por aqui. Através do MMS, porque né, eu tenho outros grupos com outros temas, né? Envolvendo mediação e tudo mais. Mas assim, eu sou mais de observar do que falar. Eu falo, mas bem pouquinho, só se eu tiver alguma dúvida ou necessidade muito extrema. Mas aqui eu sinto assim uma família. Se eu falar besteira, se eu falar errado, eu sei que eu não vou ser julgada por ninguém, porque aqui é cheio de mediador, advogado colaborativo, então não tem isso. É Então me verdade. sinto bem à vontade. Eu também tenho vários grupos e tem grupos que eu não falo. Tem grupos que eu não falo nada, eu só observo. E eu tenho muito isso também de eu observo e vejo, poxa, dá para falar. Não, não dá para falar. Eu prefiro ficar quieta. Quando eu vejo que não dá para falar, eu fico quieta, mas também não me importo, assim, né? Na faculdade eu era muito quieta, Ah, não eu também. falar. Mas é isso. Boa noite. Eu gostaria de agradecer a vocês, né? Eu recebi o convite também de uma pessoa que provavelmente faz parte do grupo. Ah, Eu sou provavelmente. estudante de direito, eu estou no 6º período e eu sou apaixonada pelos Sejusques. Eu acredito neles como uma ferramenta de aproximação, principalmente das pessoas hipossuficientes, carentes, né, das comunidades. Pelo menos o que eu frequento aqui em Salvador, na Bahia. Então, ele fornece um serviço muito bacana para a comunidade, uma recepção, um acolhimento, um cuidado assim que é excepcional. Então, eu parabenizo vocês que já estão na área já há bastante tempo, porque são incentivadores, no caso para mim e para outros estudantes que também, quando conhecem a mediação e principalmente quando conhecem o trabalho que é desenvolvido nos Sejusques, veem, né, como uma ferramenta de transformação. Eu acredito muito nisso, porque é o que eu vejo no meu dia a dia. Então, eu gostaria, né, de parabenizar todos vocês, dizer que eu amo o trabalho, que vocês, para mim, são pessoas que eu pretendo no futuro, né, modelar. E é isso. Parabéns. Ah, que legal. Fernanda é minha conterrânea. Que maravilha, né? Boa noite mesmo para todos. É importante estar com vocês aqui. É importante a gente estar num grupo de pessoas que querem crescer mutuamente, né? Que estão com esse desejo. É muito bom estar com vocês. Muito bom. Verdade. Eu Sim. quero ver se eu levo isso aqui para a OAB, né? A OAB daqui é bem forte na mediação, tem a casa de mediação daqui. Aí eu tô vendo até para semana que vem fazer uma visita lá para eles e levar esse projeto do movimento, né?
para lá, daqui a pouco vocês dão uma palestra lá, eu trago aqui, gente, quem quer falar sobre um assunto tal. Eu quero fazer esse movimento onde vocês levam também esse conhecimento para outras instituições, sabe? Claro, de uma forma, não sei como é o modelo deles, nada, mas dentro do que for possível aí, para a gente poder trazer, né, alguma. Estou aqui pensando. A palestra é só dessa forma. Não sei como funciona realmente aqui, tá? Mas eu quero ver se eu Doutora trago Roberta, essa questão aí e aí divulgo para vocês, tá? Qualquer novidade, enfim. Pode eu falar. posso dar uma palavrinha rápida? É como a Sim. gente sabe que tem, os nossos queridos aqui têm alguns em formação, outros já estão formados, outros são medianos, outros não. Eu acho importante a gente falar isso. Quando a gente está como um terceiro facilitador, como mediadores que somos ou que seremos, né, é importante entender o seguinte: como na advocacia, o profissional, o advogado ético, ele nunca vai dizer para um cliente que a causa está ganha. O advogado que fala isso para um cliente, ele é louco, né? Porque a gente sabe que não existe causa ganha, existem causas pleiteáveis. Numa sessão de mediação, nós também não vamos conseguir o acordo como nós gostaríamos que acontecesse de imediato, talvez não conseguiremos acordos dentro da mediação. Uhum. Estarmos ali tentando facilitar o caminho para eles, que eles cheguem a uma conclusão, como com empatia, como foi falado para ambos os lados, mesmo assim nós não vamos, em alguns casos, conseguir o acordo. O fato de estarmos ali usando todas as técnicas, usando essa causa-efeito, como você falou, tudo isso que abordamos aqui, não é sinônimo que vamos conseguir o acordo, tá? Às vezes pode ser em 3 sessões, em 6 ou 7, como você falou aí, e às vezes nas 7 não vamos conseguir, porque nós não somos o salvador da pátria. Nós estamos simplesmente ali para usar técnicas que levem eles a chegar a essa conclusão, mas não podemos nos frustrar com isso, entendeu? Entendi. Não, e boa colocação, porque é exatamente isso. Essa consciência não é o acordo em si, é justamente levar para o diálogo, né? Por isso, Isso. isso, é para o diálogo em si, é estabelecer pelo menos a comunicação. Agora, o acordo vai ser o efeito, né? Se que tiver Verdade. acordo, vai ser muito bom. Se não tiver o acordo, ok. Mas o efeito em si seria essa consciência de utilizar os métodos consensuais, seja ele com êxito ou não, mas utilizar em primeira mão ele sempre, do que a via judicial, né? Seria essa consciência. Mas muito boa a colocação. Então é isso, gente. O material eu vou dar depois para vocês, tá? Até eu vou fazer o e-bookzinho, no final da edição eu coloco para vocês. Às vezes dou uma complementada. Alguém quer colocar mais alguma questão? Não? Então tá, deixa eu tirar aqui. Só um minutinho. E eu só queria agradecer de novo, viu? Mais uma vez. É meu segundo encontro, né? Eu entrei no final do ano passado.